Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de uma customização de um tênis de trabalho, aquelas botas de trabalho. E esse daqui, ó, é o resultado de um dos pares que eu vou te apresentar nesse vídeo, ó. Então, acompanha esse vídeo até o final porque ele ficou muito legal e você vai ver o processo mais simples e prático para você conseguir fazer trabalhos tão bem quanto esses aqui que eu vou te mostrar. Então vamos lá ver agora na prática. Na realização do nosso projeto do Darth Vader aqui, no nossa bota, primeira coisa que eu vou fazer agora é remover algumas partes do meu adesivo que eu colei anteriormente, para assim eu já começar a pintar. Então, toda vez que eu for precisar fazer, eu vou remover um pedacinho do meu adesivo, pois ele já está todo cortado, e eu vou só aplicar tinta. Então eu tiro um pedaço, colo ele aqui embaixo, venho aqui, ó, e aplico a tinta. Apliquei, aplico também um pouquinho de ar sobre após terminado e eu consigo mascarar ele de novo. Com esse processo você vai ver que o nosso desenho vai ficar perfeito e vai ser muito rápido de fazer. Eu vou fazer aqui já as partes bem maiores e as menores eu vou deixar por último, porque elas precisam de uma atenção um pouco maior para não ter nenhum problema. Então é importante você sempre cortar o seu stencil e posicioná-lo no lugar certo para você não ter nenhum problema. E dessa forma você vai construindo aí o seu desenho com muita facilidade e não tem nenhum problema aí, ó. Esse processo ele não necessita que você saiba desenhar, porque você vai trabalhar com um stencil e você aplicando esse processo aqui em coisa de 1 hora, 2 horas, dependendo do desenho, você consegue ter o seu trabalho finalizado. Diferente de alguns outros métodos que podemos utilizar. É importante também que você tenha uma referência do seu desenho já colorido, para você saber aonde você tem que pintar, onde você não tem que pintar. E assim você também consegue aí ter uma visão já do seu trabalho pronta, e assim fica mais fácil de você acompanhar aonde você já pintou e aonde você tem que pintar. Algumas partes do nosso desenho não é esse tom de cinza, mas eu vou aplicar ele justamente porque os tons claros é uma quantidade bem menor na minha referência. E eu vou conseguir fazer depois essa quantidade mais facilmente aplicando desse mesmo método. É importante também que você use uma ferramenta como essa, de um bisturi, para você ter mais facilidade no pegar aí das peças do seu adesivo ou do seu stencil. Se você estiver usando stencil de papel, vai ser mais fácil porque ele não vai colar na superfície, então você não vai ter tanto problema aí na hora de você colar e remover. Nós já estamos bastante avançado nesse processo. Aqui, ó, em algumas partes eu cortei bastante o meu stencil, justamente para facilitar na hora de eu pintar, mas algumas partes ficaram tão pequenas que quando eu tirar aqui, como essa parte da minha bota aqui é toda cortada, ela não vai aparecer. Então eu não preciso necessariamente ter que fazer algumas coisas. É importante que você faça o máximo de detalhes possível para você conseguir ter aí um acabamento bem legal no seu trabalho. Mas dependendo da superfície que você está pintando, às vezes não vai ser possível e você vai ter que improvisar aí. Eu vou tirar aqui as peças das partes mais difíceis
do meu desenho. Assim eu já consigo finalizar essa parte aqui, que é a mais complicada de todo o desenho. Eu fazendo esse processo aqui, eu já vou ter aí meu desenho praticamente pronto, e isso vai fazer eu economizar muito tempo durante o processo aí. Um desenho como esse eu recomendo que você faça grande, não faça muito pequeno, porque você não vai conseguir tirar facilmente os detalhes e isso vai influenciar no seu resultado final. Então, pintou, agora é só colar de novo as pecinhas no lugar e assim eu vou ter o meu trabalho protegido. O importante é você tomar cuidado na hora de tirar essas pecinhas, justamente para você não perder, porque se você perder, você não vai conseguir proteger depois o seu trabalho. E dessa forma, você protegendo, você tem mais flexibilidade na hora de deixar um belo de um acabamento final e com isso ter um bom resultado aí no seu trabalho. A parte mais difícil desse processo é só você posicionar o seu stencil aqui, porque de restante não é tão difícil e você seguindo esse processo, fazendo um desenho mais fácil, você vai ver que se torna muito mais rápido ainda do que fazer utilizando de muitos detalhes no seu stencil, no seu vinil cortado. Então é muito importante que você procure se atentar na hora de cortar o seu vinil, para você não cortar ele com muitos detalhes. A menos que você vá fazer um desenho bem grande, assim você não vai ter nenhum problema aí na hora de pintar. Porque um desenho grande você não necessita tantos detalhes, você consegue ter muito mais detalhes e o nível de dificuldade já se torna um pouco menor. Agora eu vou tirar em volta aqui, que é essa parte da silhueta do nosso Darth Vader. Você pode ver que devido à ondulação do tênis, tem lugares que eu nem preciso pintar com muita tinta, e isso acontece e é super normal. Então, caso você tenha o mesmo problema, quando você tirar o seu adesivo, o seu desenho vai ficar perfeitinho, mesmo estando em algumas regiões onde tem a costura ou até mesmo onde tem algum vinco no tênis. Então o processo aqui é só você seguir todo as etapas. Procure não esquecer nenhum detalhe para você ter aí um acabamento bem legal. E isso vai fazer com que o seu trabalho fique bem legal no final. Como eu vou aplicar um branco ainda, então eu posso ir aplicando cinza em tudo e depois realçar os detalhes apenas aplicando um pouquinho de branco. Aqui o olho do nosso Darth Vader ficou bem pequenininho e os detalhes quase nem dá para perceber, mas quando eu tirar o adesivo você vai ver os níveis de detalhes e o tamanho que ficou esse desenho aqui. Ficou realmente muito pequenininho. Eu poderia ter feito maior ele ainda, ou melhor, unificado alguns detalhes, porque se você olhar de longe o trabalho você não vai perceber todos esses detalhes que ficaram aqui no tênis. Só olhando de perto mesmo que vai ser possível perceber esses detalhes. Não sabe trabalhar com stencil, então vai ser um pouco difícil você chegar nesse resultado, mas alguns vídeos aqui no meu canal eu já explico sobre isso, então consulte eles lá para você conseguir fazer aí seus trabalhos com muito mais facilidade utilizando esse processo aqui que eu estou te mostrando. Você vai ver que é muito legal e muito prático de fazer. No caso que se você fosse fazer esse Darth Vader somente no cinza, igual eu estou fazendo,
você poderia tirar todas as peças sem se preocupar em colar de novo, justamente porque seria apenas uma única cor. Como eu quero aplicar o branco em alguns detalhes para deixar ele mais 3D, então eu tenho que proteger de novo e depois tirar somente onde eu vou pôr o branco. Assim eu vou conseguir ter o meu Darth Vader perfeitinho aí para fazer os efeitos, para dar a sensação de 3D que eu quero. Então é muito importante você ter esse detalhe como fator principal para você fazer aí os seus desenhos em 3D. Aqui eu já tirei bastante peças do olho, porque aqui está bem uma próxima da outra, então eu consigo pintar mais rapidinho. Você vê que eu não preciso de nenhuma habilidade com o meu aerógrafo, eu projeto tinta de qualquer jeito e isso faz com que depois eu consiga o resultado que eu quero. É claro que dependendo do nível de detalhe que você vai fazer o seu trabalho, você tem que conhecer e saber usar o aerógrafo, porque senão você pode danificar o seu projeto aí. Então, para isso não acontecer, o que eu recomendo é você seguir esse processo e assim vai ser muito mais fácil de você conseguir desenhos bem legais aí. E é muito importante que você não perca, se você tiver que reutilizar essas pecinhas, que você não perca, porque se você perder, você vai comprometer o seu trabalho. Então vamos lá, estamos quase finalizando já. Eu tenho que fazer o olho dele aqui, essa parte de cima do olho. Essa parte de cima tem um nível de importância muito alto, então vamos fazer ela aqui e vamos quase concluir o nosso trabalho. Então, ó, aqui eu tenho um detalhe que já ia passar despercebido. Eu vou fazer ele agora. E essa parte do olho foi finalizada. Agora nós temos que ir na parte da cabeça ali, que tem uns detalhes que eu não fiz. E eu vou fazer agora. E assim nós vamos deixar o nosso Darth Vader boladão zica na nossa bota aqui. Você vê que com a aerografia você consegue praticamente pintar qualquer coisa. E esse método é o mais fácil para você utilizar e fazer qualquer desenho. Com esse método você praticamente não precisa saber desenhar, você não precisa ter que aprender a controlar o aerógrafo, você não precisa de nada disso, só saber cortar o seu stencil, que é esse modelo que nós estamos, esse método que nós estamos utilizando, e sabendo cortar você vai conseguir fazer aí o seu trabalho facilmente. Eu vou tirar o outro que já está aqui do lado, para possibilitar que eu já finalize essa etapa do cinza escuro. E aí eu posso vir aqui aplicando o branco para deixar o meu trabalho mais legalzinho. Bom, já estamos quase dando uma cara para o nosso desenho, ó, e você vê que não é tão difícil, mas requer um nível de uma paciência para você conseguir ter um bom resultado. Melhor do que aprender a desenhar do zero ou ter que dominar o aerógrafo para fazer no freehand. Algo que eu não recomendo para você que está iniciando, mas você pode fazer e se você praticar bastante o freehand você vai conseguir fazer desenhos bem legais também. Mas o nível de resultado é mais demorado e dependendo da sua dedicação não fica tão perfeito quanto utilizando desse método, que é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. Então, ó, tá aqui. Eu pintei aqui. Se você por acaso esquecer algum detalhe, você pode vir reconfirmando, levantando só a pontinha
do seu stencil aqui e você já vai ter uma noção se foi pintado ou não. Assim, você pode retocar ou pintar se for necessário. Aqui, como eu já pintei, agora eu vou trocar de tinta, vou pôr minha tinta branca e vou aplicar os detalhes que eu preciso aí. Bom, agora eu estou com a minha tinta branca aqui no meu aerógrafo e olhando bem a referência, eu vou tirar algumas partes aqui aonde eu vou ter que aplicar um efeitinho de branco. Esse efeitinho de branco vai representar a iluminação do ambiente que o nosso personagem está e vai possibilitar que tenhamos um efeito 3D no nosso desenho. Esse efeito 3D vai possibilitar que fique um desenho mais harmonioso e também mais atrativo aí para quem está vendo. E você vai ver que nós só precisa remover aonde a gente protegeu novamente com o nosso stencil, aplicar agora um pouquinho de branco. Não é, claro, um branco 100%, mas eu vou aplicar aqui como se fosse um tom de cinza bem mais claro para representar essa iluminação. Ele está bem mais puxando para o branco e dependendo de quando eu tirar aqui o stencil, ele vai dar essa sensação de que é branco. Mas na verdade tem um pouquinho de cinza, está mais para um cinza do que para um branco 100%. Aí eu posiciono novamente, porque agora eu vou proteger para quando eu for fazer o fundo, eu vou usar a própria cor preta da bota para que eu possa fazer a cor preta do desenho. E aí, quando eu for aplicar o fundo, que eu vou fazer quando eu aplicar o branco aqui, eu vou aplicar um fundo e esse fundo vai contrastar com as cores de dentro, fazendo o contorno do meu desenho, sem que eu precise aplicar uma nova tinta na parte preta dentro novamente. Então aqui eu vou aplicar agora, continuar o processo do branco, para a gente já finalizar esses detalhes aqui. Para você fazer esses efeitos, você só precisa saber fazer um degradê. Você não precisa dominar a ponto de fazer desenho no freehand, mas você precisa saber fazer um desenho, um degradê bem feito para você fazer esses efeitos que eu estou aplicando agora. Aplicando esses efeitos, você vai conseguir aí ter o resultado no seu desenho bem mais legal aí. Então agora eu vou dar uma poeira de leves aqui nessa região. Justamente para dar uma sensação de espelhado. Você pode ver que para baixo eu não vou aplicar muito, porque a sensação aqui em cima é mais intensa, a iluminação aqui em cima é mais intensa do que nessa região aqui, de acordo com a minha referência. Você aplica apenas uma poeirinha, já vai ser o suficiente para você conseguir fazer aí o seu trabalho também. E deixar o efeito bem mais interessante. Porque se eu jogasse o meu desenho aqui só com as cores de cinza, ele também iria ficar muito legal, mas ia ficar um trabalho simples. E muitas das vezes um trabalho que poderia só de mais 30 minutos, você poderia deixar ele muito mais interessante. E isso é o que poucos artistas fazem. E eu quero te dar essa visão aqui, mostrando que somente com mais um passo você consegue deixar o seu desenho mais atraente aí. E aí, isso vai possibilitar que você tenha mais clientes, que você tenha muito mais trabalho aí para você fazer no seu dia a dia. Que afinal, nada é tão complicado quando você tem um método para fazer. E aqui eu estou te mostrando uma forma bem simples de você também conseguir fazer seus desenhos na aerografia. Ficou tão sutil o corte do meu stencil, tão pequenininho, e algumas partes eu não consigo ver e eu preciso proteger. Então, quando você for fazer um trabalho, não faça tão pequeno, ainda mais se você estiver começando, porque vai ser um pouco difícil de você conseguir fazer e ter um bom resultado nos primeiros. Mas eu recomendo que você faça
para você ganhar experiência. Porque se você não faz, você não ganha experiência. Então eu recomendo que você faça para você ter experiência aí na realização desses projetos também. Bom, você pode ver que nós já tem um lugar que a gente não aplicou. Eu vou aplicar aqui um pouquinho de branco. Vou aplicar aqui, ó. Pronto, ó. Quando a gente aplica a cor clara, nós praticamente já finaliza aquela região ali, porque somente uma poeirinha, a gente não precisa aplicar muita tinta. Se você aplica muita tinta na superfície, quando você cola o adesivo de novo e tira, ele descasca. Então, para isso não acontecer, você tem que controlar na quantidade de tinta que você aplica. E assim você vai conseguir ter um resultado bem legal aí no seu trabalho. Desde que você não aplique muita tinta. Agora eu vou aplicar aqui embaixo um pouco de branco e praticamente finalizando. Só vai faltar ali uma região que tem que ser um pouquinho mais clara aqui embaixo, na parte do pescoço do nosso Darth Vader. E vamos finalizar aplicando um vermelho de fundo. Esse vermelho vai contrastar bastante o nosso trabalho e vai dar aí o efeito que a gente precisa. Porque o Darth Vader é o Darth Vader, né? Então, se você não conhece o Darth Vader, joga ele no Google aí, Darth Vader, que você vai conhecer ele, e eu recomendo que você conheça. É um desenho bem legal de fazer. Fácil, com uns efeitos bem simples, mas que um resultado bem atrativo. E também muitas pessoas gostam. Então vale a pena você pesquisar aí sobre o Darth Vader. A região aqui, ó, ficou bem em cima da costura. Não tem problema, porque a costura já vai dar o efeito de trama que a gente precisa aqui. E nós vamos dar o efeito necessário. Pronto, ó, praticamente finalizei. Vou aplicar aqui nessa região aqui, para que eu possa concluir. Já fiz aqui a parte do meu desenho. Tudo que eu vou fazer agora é aplicar um vermelho de fundo no meu projeto. Assim eu já vou concluir ele aqui para ter o efeito que eu quero aí no meu trabalho. Eu vou só aplicar um branco aqui que acabei esquecendo. O desenho ficou tão minucioso que praticamente não consigo nem ver aqui as pecinhas que tem que ser pintada. Então, meu conselho para você quando for fazer um desenho num tênis, numa bolsa, numa carteira, não faça tão pequeno a ponto de dificultar o processo, beleza? Então, vou preparar a tinta aqui para a gente continuar o processo. Agora eu quero te passar uma dica muito importante para quando você for fazer os seus trabalhos num tênis, numa bolsa, é proteger todas as partes de borracha e também de metal. A tinta que estamos usando, ela não pega, não fixa bem na borracha nem no metal, e isso com o tempo ela descasca, sai facilmente. Então para isso, proteja com fitas igual eu fiz aqui. Essa parte aqui eu não vou pintar porque aqui tem fita, então se você estivesse perguntando se eu não coloquei aqui, é porque aqui também tem fita. Então o que vamos fazer agora? Eu estou usando minha tinta vermelha e com a tinta vermelha eu vou esfumaçar para cá em volta assim. Vou fazer esse processo para eu limpar o meu trabalho e deixar ele mais realçado aí. Não tem problema se por acaso tiver um overspray na onde eu não quero. Isso também é possível consertar futuramente. Então aqui, ó, você já vai ter uma noção de como o nosso trabalho vai ficar. E é só você aplicar em volta. Como a bota é preta, se você quiser aplicar antes uma tinta branca, você também pode.
Mas aqui, como é para deixar um pouco mais apagado o vermelho, eu decidi não aplicar esse branco. E tudo bem, vai ficar um vermelho mais escuro, não tão evidente, mas vai dar um efeito que eu quero aí. Desse jeito, ó, você vê que é muito simples aplicar e você já consegue aí ter um resultado bem legal no seu trabalho. No vídeo, o vermelho pode parecer um pouco mais intenso, mas aqui ele tá num tom bem legal e não vai ficar tão gritante esse vermelho no meu projeto, tá? Então, só para você entender, depois eu vou postar algumas fotos no meu Instagram. Se você não me acompanha lá, eu recomendo que você comece a me seguir para acompanhar aí os bastidores do nosso projeto. E tá aí, ó. O que temos que fazer agora é simplesmente remover o nosso stencil. Vou tirar essa fita aqui embaixo, porque aqui eu já fiz. O certo, se você for fazer, é isolar tudo embaixo antes de pintar, antes de colar o seu adesivo, os seus vinil, e assim você vai ter uma maior segurança aí no seu trabalho. Agora tudo que eu tenho que fazer é só retirar. Simples e fácil, ó. Não existe nada mais fácil do que isso. Até hoje eu não consegui encontrar um método bem mais fácil que esse, que possibilita eu fazer um desenho em praticamente qualquer lugar, desde que você tenha uma superfície bem preparada para a tinta correta, para a superfície correta, você não vai ter problema de descascar. Então, esse é o fator importante aí que você tem que se atentar para quando for fazer um trabalho. É ter a tinta correta para a superfície correta. Beleza? Então, vamos removendo aqui. Bem simples e rápido. Ó, os recortes que eu falei que ia ficar, ficaram. Você pode ver aqui na lateral como ficou. E tá aí, ó, o nosso Darth Vader boladão. Essa parte aqui de remover os vinil, você tem que remover com cuidado, justamente para não evitar danificar o seu trabalho. Então, puxe aí com cuidado, porque nessas horas também pode acontecer de danificar, beleza? Então você consegue ver um pouco de como o branco está influenciando no nosso trabalho, e esse branco vai dar aí um talento a mais que precisamos no nosso projeto. Você vê, ó, em 30 minutos, um trabalho desse aqui, se eu não estivesse gravando, ele demoraria uns 30 minutos mais ou menos, no máximo 1 hora. Menos que isso depende muito do nível de detalhes. Como esse Darth Vader eu acabei exagerando nos detalhes aqui, então ele ficou um vídeo um pouco mais, um projeto um pouco mais demorado. Se você precisar retocar, você também pode. Só você pegar um pincelzinho bem fininho e fazer os retoques necessários. Feito isso, você já vai ter aí o seu trabalho bem mais atraente, bem mais foda e com pouco tempo de realização. Você não precisa se matar sozinho tentando fazer, porque com esses métodos aqui você vai conseguir fazer bem mais facilmente. Vou tirar aqui tudo. Essa parte aqui é muito comum de esquecermos pedacinhos de vinil, e isso faz com que o nosso trabalho não fique concluído. Dê a impressão de que está borrado, algo do tipo. Então, se atente aonde você não tirou para você tirar, porque o overspray do vermelho ele acaba ficando em cima e isso pode dar uma impressão errada aí no seu trabalho. Tá aí, ó. Esse é o nosso Darth Vader, ó. Ficou muito legal. Fizemos o trabalho aí praticamente 40 minutos. Agora, no próximo pé do nosso tênis aqui, eu vou realizar um outro desenho. E agora, como esse desenho é muito mais simples e você já conheceu como funciona, eu vou deixar esse vídeo mais acelerado para você ver o resultado final aí de como vai ficar esse nosso trabalho, beleza? Então, vamos iniciar agora.
Agora você viu como é fácil realizar um trabalho como esse daqui numa superfície de couro. Você viu o processo que eu utilizei, é muito simples e agora eu te convido a colocar em prática. Se você quiser saber mais sobre técnicas como essa, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Venha participar também do meu grupo do Telegram, ele tá muito legal porque lá eu compartilho dicas exclusivas para você que quer aprender mais a fundo sobre as técnicas da aerografia. Então, vou ficando nesse vídeo por aqui, deixe seu like embaixo do vídeo, se inscreva no canal para receber as próximas novidades e vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.